que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem pasta rendada, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Olá, amores! Estamos de volta para mais um episódio da nossa pequena série sobre a Era Vargas, ok? Nesse quinto episódio, nós vamos entrar no Estado Novo, vamos entender as suas principais características e vamos falar sobre a Constituição de 1937. Ah, e um bônus, nós vamos falar também sobre a Era do Rádio, que viveu o seu apogeu exatamente durante o período do Estado Novo. Então, nesse período da Era do Rádio, se destacaram grandes artistas nacionais, como Carmen Miranda, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Marlene e muitos outros artistas que ficaram famosos na história do Brasil, ok? Então, não esqueçam nossos recadinhos de sempre. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, divulgar, compartilhar. Se não se inscreveram no canal, vão lá e se inscrevam. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações, ok? E aí, vamos lá? Aguardo vocês. Beijos! Bem, amores, então estamos de volta para mais uma conversinha sobre a chamada Era Vargas. No episódio anterior, então, nós vimos como Vargas articulou o golpe do Estado Novo, em 1937. Então, nós vimos por que e como foi feito esse golpe com a utilização de uma famosa fake news, que foi a farsa do famoso Plano Cohen. E aí nós vimos como, a partir daí, Vargas e seus aliados implantaram o chamado Estado Novo. Então, nesse quinto episódio, nós vamos dar início ao estudo dessa terceira fase da Era Vargas, que é a fase ditatorial de Vargas, o período mais longo da Era Vargas, 1937 a 1945, que ficou conhecido como Estado Novo. E aí, obviamente, como é a fase mais longa, nós vamos dividir em algumas partes. Nessa parte 1 desse episódio, nós vamos falar sobre as principais características desse período, o que caracterizou, de forma geral, o Estado Novo, e vamos falar também sobre a Constituição de 1937, que foi a Constituição imposta por Vargas, a Constituição do período do Estado Novo, ok? Então, inicialmente, a gente tem que fazer algumas considerações básicas sobre esse período que nós chamamos de Estado Novo. Primeira consideração, obviamente, foi um período ditatorial, foi uma ditadura, inclusive foi uma das ditaduras mais duras da história do Brasil. O Brasil, no século XX, teve duas grandes ditaduras, que foi a ditadura de Vargas, do Estado Novo, e a ditadura militar, do período do governo militar aqui no Brasil. Então, é um período ditatorial, com uma intensa centralização político-administrativa. Então, como a gente viu, Vargas fechou o Congresso passou aí uns quase 9 anos fechado durante esse período do Estado Novo. Ele fechou o Congresso, fechou as Assembleias dos Estados, as câmaras municipais e governou de forma autocrática. Então, o Brasil, durante o Estado Novo, foi uma autocracia, foi uma ditadura, e que Vargas governou com uma intensa centralização política, ou seja, todo o poder era concentrado nas mãos de Vargas. Todas as decisões políticas, econômicas, culturais, sociais, tudo estava concentrado no executivo, no caso, na figura de Vargas. O período do Estado Novo é um período ditatorial, obviamente,
muito inspirado nos regimes fascistas europeus, tanto da Itália como da Alemanha, da Polônia, de Portugal, né, dos países onde existia esses regimes ditatoriais de extrema-direita, de características fascistas, mas, obviamente, apesar de que, na prática, a inspiração foi totalmente desses regimes fascistas, mas existiu, vamos dizer assim, que o Estado Novo ele teve algumas diferenças. Então, foi um regime fascista um pouco diferenciado. Então, ele seguiu a inspiração, principalmente de Mussolini, de Salazar, né, lá da Itália, de Portugal, mas existiam algumas diferenças. Uma das diferenças é que, ao contrário do que acontecia nesses países europeus, que era um regime de extrema-direita de partido único, né, o Partido Fascista lá na Itália, o Partido Nazista na Alemanha, aqui no Brasil teve uma diferença porque uma das medidas que Vargas tomou assim que implantou o Estado Novo foi exatamente extinguir todos os partidos políticos, inclusive os partidos de extrema-direita, como é o caso da Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era um partido de extrema-direita de Plínio Salgado, de característica fascista. Então, Vargas governou sem um partido político. Ele não tinha um partido político para chamar de seu. A gente falou isso no episódio anterior, né? Quem já assistiu o episódio anterior já se ligou nisso. Então, ele não tinha um partido para chamar de seu. Né? Então, o partido dele, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, vai ser criado por ele, mas já no final do período do Estado Novo. Então, ele não tinha um partido, ele governou sem ter um partido político, então, ao contrário do que aconteceu nos outros países europeus. A escolha do nome Estado Novo tem muito a ver, obviamente, com o Estado Novo português, com o regime ditatorial implantado em 1933, né, por Antônio Salazar, de quem Vargas era um admirador. Então, ele também escolheu o nome Estado Novo aqui para o Brasil. Então, existiu o Estado Novo português, que também foi um período ditatorial fascista, só que durou muito mais tempo do que aqui no Brasil, e o Estado Novo, criado por Vargas, foi, obviamente, a escolha do nome foi exatamente uma homenagem a Salazar, é o Estado Novo português, né, que vai durar de 1933 até 1974, bem mais do que o período do Estado Novo de Vargas aqui no Brasil. Outra característica do Estado Novo aqui no Brasil, assim como nos regimes fascistas de extrema-direita, era o nacionalismo exacerbado. Então, aquele culto à valorização exagerada da pátria, né, da nação, dos valores brasileiros. Né? Então, isso aí Vargas usou, manipulou e fez muito uso dessa questão do nacionalismo. Quando a gente introduziu as nossas conversas sobre a era Vargas, a gente falou sobre isso, né? A valorização, o patriotismo, né? Inclusive a música de abertura da nossa série sobre a era Vargas era Aquarela do Brasil, o samba Exaltação, né? Então, que é a exaltação do Brasil, a exaltação da pátria, o patriotismo, né? E Vargas também instituiu as chamadas datas cívicas comemorativas. Então, o Brasil passou a ter uma quantidade imensa de datas comemorativas, datas cívicas, né? Então, inclusive com desfiles, bem no estilo de Mussolini, no estilo de Hitler, né? No estilo dessas ditaduras lá em Portugal também, do salazarismo. Então, por exemplo, o 1º de maio, a data do Dia do Trabalho, era comemorado com desfiles, que levava à frente a figura, o retrato de Getúlio Vargas, que era chamado pai dos trabalhadores e tudo mais. A proclamação da República era comemorada, o 7 de setembro era comemorado, com desfiles, com comemorações bem pomposas. Então, era uma característica criada também pelo Estado Novo. Muito, mas muito parecido com o que acontecia também lá em Portugal, essa questão do patriotismo exagerado também lá na Itália, né? Então, era uma característica dos regimes de extrema-direita. O culto ao líder, que também existiu nesses regimes fascistas, Mussolini, de Hitler, de Salazar, também tinha aqui no Brasil. O retrato de Getúlio Vargas estava em toda parte.
Então, nas salas de aula, por exemplo, lá estava, cada sala de aula era obrigada a ter o retrato de Getúlio Vargas, havia uma saudação ao presidente, tá? Os alunos faziam, antes das aulas, faziam uma saudação ao presidente, né? Bem no estilo lá do Hitler, do Mussolini, né? Era muito parecido. Nas repartições públicas, esse costume de se colocar o retrato dos governantes nas repartições públicas foi iniciado no Estado Novo, da Era Vargas, toda a repartição pública tinha lá a foto de Vargas, ele colocava, espalhava bustos e estátuas dele por todo lugar, inclusive na moeda que ele criou. Então, em 1942, Vargas ele criou uma moeda para substituir a moeda que a gente tinha, que era o R$1.000, né? Então, foi criada, aí foi feita a primeira mudança de dinheiro aqui do Brasil, de moeda, né, que substituiu o antigo R$1.000, que vinha ali desde a época da colônia. Né? Então, passou a se chamar o Cruzeiro, né, em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul e tal. Então, ele batizou essa moeda de o Cruzeiro, foi criado em 1942 por Vargas, e, logicamente, a efígie, né, o rostinho, a cara na moeda, era exatamente a cara de Getúlio Vargas. Né? Então, essa foi a primeira mudança, a primeira troca de moeda do Brasil, né? Foi criada exatamente nesse período do Estado Novo. E a propagação, né? A divulgação, a construção da imagem de Vargas como o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, né? Então, foi uma coisa que ele cultivou bastante, essa imagem. Eu já disse também, em conversas anteriores, em episódios anteriores, que Vargas foi o primeiro político de massa, né? Então, a questão populista, Vargas ele discursava nesses eventos, nesses desfiles, então ele foi o primeiro a fazer essa política das massas, né? De falar ao povo, se colocar como o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, o salvador da pátria. Então, ele passou a cultivar, a construir essa imagem, né? Que passou a ser uma característica da política brasileira a partir de então. Então, até hoje, ainda tem ainda esses políticos de massas, né, que se colocam na posição de salvador da pátria, né, de salvador, o pai dos pobres. Tem muita gente ainda que segue essa cartilha de Vargas aí na política brasileira até hoje. No dia 27 de novembro de 1937, no Rio de Janeiro, né, numa cerimônia bem pomposa, Vargas conduziu o que ficou conhecido como a cerimônia da queima das bandeiras estaduais. Então, ele substituiu todas as bandeiras dos estados, os estados foram proibidos de ter suas próprias bandeiras e passou a substituir pela bandeira nacional. Então, nos estados, não podia, ficou proibido o hasteamento das bandeiras estaduais, né? Porque cada estado tinha sua própria, né? Tem hoje sua própria bandeira, até hoje sua própria bandeira, e tinha naquela época também. E aí ele proibiu, né, o hasteamento das bandeiras estaduais. Os estados, nas repartições dos estados, só poderia ter a bandeira nacional. Isso aí era, obviamente, uma cerimônia simbólica, né? Então, houve essa cerimônia simbólica aí da queima das bandeiras estaduais. Todas as 22, na época eram 22 estados, as 22 bandeiras estaduais foram queimadas numa cerimônia pomposa, né, dirigida por Vargas. Isso aí tinha todo um simbolismo, simbolizava a supremacia do poder federal sobre os estados. Então, era uma forma exatamente de mostrar quem mandava, né, que era Getúlio que mandava, era o poder federal estava acima do poder dos estados, né, o típico, obviamente, de uma ditadura. Essa cerimônia ela foi assim, feita de uma forma muito pomposa mesmo, né? Lembrou muito aquela cerimônia de Hitler de queima dos livros, né? Aquela do Partido Nazista na Alemanha, queimando os livros e tal. Teve a participação, inclusive, da orquestra, né? Do maestro Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, o coral dele, né? Cantando o hino nacional. Inclusive, Heitor Villa-Lobos foi um dos artistas apoiados pelo Estado Novo, né? Que está muito associado à figura do Estado Novo. Também teve discurso do ministro da Justiça, Francisco Campos, né? Que foi
quem escreveu a Constituição de 1937, exaltando aí a bandeira nacional, a supremacia do pavilhão nacional sobre os estados. Toda essa cerimônia aí, ela tinha um único objetivo: mostrar o poder do governo federal sobre todos os entes federados, poder da União sobre os entes federados, mostrar o poder de Getúlio sobre os estados e, obviamente, apesar de se aplicar a todos os estados, o recado foi dado principalmente para São Paulo, para não se repetir o que aconteceu na Revolução de 1932. Então, o alvo dessa cerimônia, o recado era diretamente para os paulistas, para que não acontecesse novamente o que aconteceu em 1932, quando São Paulo tentou derrubar o governo provisório de Vargas. Então, ele fez todo esse teatro, toda essa cerimônia toda, mas com um recado diretamente para que nenhum Estado tentasse fazer nenhum movimento para derrubar o governo ditatorial de Vargas. Então, por isso foi feita toda essa cerimônia da queima das bandeiras estaduais. Assim que se implantou a ditadura, Vargas já tinha, logo no momento da implantação do Estado Novo, uma das medidas que ele fez foi exatamente revogar a Constituição de 1934, aquela mesma Constituição que ele próprio, no governo constitucional dele, né, ele tinha convocado para a Assembleia Constituinte para fazer a Constituição de 34, então ele revoga, ele anula a Constituição de 1934 e implanta a Constituição de 1937. Essa Constituição de 1937, ela é a terceira Constituição republicana, ela é a quarta da história do Brasil, né? Então, ela é a segunda Constituição que foi do tipo outorgada. E quer dizer isso, outorgada? Quer dizer que ela foi imposta pelo governante. Ou seja, o Brasil, ao longo de toda a sua história, né? Então, teve as 7 constituições e uma emenda constitucional, durante toda essa história constitucional brasileira, nós tivemos 2 constituições que foi do tipo outorgada, ou seja, imposta pelo governante. Foi a nossa primeira Constituição, foi a Constituição de 1824, que foi imposta por Dom Pedro I. Então, ela foi outorgada, ela foi imposta, ela não foi votada, não foi discutida, não foi promulgada, ela foi simplesmente imposta de cima para baixo pelo governante. E a Constituição de 1937, que foi a Constituição do Estado Novo, que também foi imposta por Getúlio Vargas. Essa Constituição, inclusive, ela já estava escrita antes mesmo do golpe do Estado Novo em 37. Ela foi escrita no ano antes pelo jurista Francisco Campos, dentro aí toda aquela conspiração para se implantar o Estado Novo. Quando Vargas implantou o Estado Novo, ele já tinha uma Constituição guardada no bolso, né? Então, ele impôs essa Constituição. Quem escreveu essa Constituição foi Francisco Campos, que era um jurista que vai se tornar o ministro da Justiça de Vargas. Ele é um simpatizante declarado do nazifascismo, né, de Mussolini, de Hitler, e a Constituição ela vai ser uma Constituição totalmente centralizadora, moldada, baseada, inspirada nas constituições autoritárias dos regimes de extrema-direita na Europa. Por isso, ela ficou conhecida como a polaca, era o apelido dessa Constituição, porque ela foi totalmente inspirada na Constituição autoritária da Polônia, de 1935, né, que é a Constituição de extrema-direita. Essa Constituição ela já estava elaborada bem antes, como eu disse, ela foi outorgada, imposta, a segunda Constituição que foi desse tipo. Todas as nossas outras Constituições foram promulgadas, né, discutidas, votadas, né, foram promulgadas, e ela foi outorgada. Então, lembrem sempre, o Brasil teve 2 Constituições outorgadas. Essa de 1937 foi a segunda, e aquela lá do Império, que foi a Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, né? Foi outorgada lá pelo imperador Dom Pedro I. Dentre as características dessa Constituição,
que era uma Constituição ditatorial. Obviamente, a centralização total de poder estava nas mãos do presidente, né? O presidente, como não tinha Congresso, o Congresso estava fechado, ele governava através de decretos-leis, então, as leis estabelecidas pelo Executivo, elas eram colocadas através de decretos-leis. A questão do decreto-lei, ela é uma coisa que ainda existe hoje, né? Então, o governante pode fazer um decreto-lei, né? Só que essa medida, uma medida provisória, né? Chama decreto-lei, ele tem que ser apreciado pelo Congresso, né? Para ele ter... ele entra em vigor automaticamente, a medida provisória entra em vigor automaticamente, nesse decreto-lei ele entra em vigor automaticamente, mas ele pode ser derrubado pelo Congresso. Então, ele tem uma data, um período para ser votado. Se daquele período ele não foi votado pelo Congresso, ele perde automaticamente a validade. Mas, nessa época, não havia isso. Então, o que eu decretava era lei e acabou. Então, o poder estava totalmente nas mãos de Vargas. Vargas vai nomear também interventores para os estados, né? Então, todos os governadores eles são substituídos, são destituídos, né? Já não tinha mais Câmara, Assembleia Estadual, não tinha mais Câmara Municipal, então, ele que passa a nomear quem vai ser os governadores dos estados, né? Nomeando interventores para os estados. Proíbe também os partidos políticos no Brasil, na verdade, ele oficializa a Constituição de 1937, vai oficializar uma coisa que já tinha sido decretada por Vargas, então oficializa, o Brasil não pode ter partido político, o Brasil se torna uma autocracia, então não existe o governante, o presidente ele governa sem Congresso, sem partido político, sem nada. Também outra característica da Constituição de 37 vai ser o controle dos sindicatos, né, e a proibição de greves. Então, ele passa a controlar os sindicatos, a nomear os presidentes dos sindicatos, né, os chefes dos sindicatos. Com isso, ele passa a ter o controle do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores, né, estabelece a lei de proibição da greve, então não pode ter greve no Brasil, proíbe a divulgação de ideologias comunistas e anarquistas, que eram consideradas pela polícia de Vargas como ideologias exóticas, né, que estrangeiras, e passa a definir a política sindical no Brasil. Então, os presidentes dos sindicatos eram colocados lá pelo governo. Então, instituindo o que vai ficar conhecido como sindicatos pelegos, né, que era exatamente os presidentes dos sindicatos eram colocados lá pelos governos e pelos patrões. Então, o sindicalismo passa a ser totalmente controlado, o movimento sindical passa a ser totalmente controlado por Vargas. Então, só pode existir sindicatos se for dessa forma. Se não for assim, então não pode haver sindicato. Então, não haveria a questão, não teria autorização para ter sindicato. Outra característica da Constituição de 1937, Vargas passa a estabelecer o controle total do Estado sobre a educação e a cultura, uma característica tipicamente de regime de extrema-direita. A gente conversou sobre isso, falou sobre isso nos episódios lá, referente à nossa série sobre o período entre guerras, sobre os regimes totalitários, nazismo e fascismo. Então, quem se ligou, quem já assistiu, já está ligado nisso. O controle total do Estado, o Estado é que passa a controlar a educação e a cultura, passa a definir o que pode e o que não pode, passa a estabelecer a censura, tanto na questão da forma como a educação era colocada, como também a questão das manifestações culturais. Então, uma das características era exatamente a questão da publicação de livros didáticos e cartilhas, né, de livros didáticos que eram publicados pelo governo e entregues aos alunos, que era uma ideologia totalmente voltada para a exaltação do nacionalismo, do patriotismo e para a exaltação da figura de Vargas, né? Então, Vargas estava presente em todos os livros didáticos.
desde lá da criancinha até os jovens, então estava presente dentro esse controle, né, do Estado Novo sobre o que podia, o que não podia ser colocado dentro da educação e da cultura, né? Tem relação à questão da educação e da cultura. Vargas também criou, nesse período, né, foi criado pela Constituição também de 1937, um aparelho fiscalizador, então foi montado uma forma de fiscalização, né? Então essa fiscalização ela passou a ser feita em vários âmbitos, em vários aspectos, e aí criou-se uma estrutura fiscalizadora do Estado, o Estado Novo. E aí o destaque está exatamente em dois órgãos, o DIP e o DASP. O DIP era, como era chamado, a sigla de Departamento de Imprensa e Propaganda. O objetivo principal do DIP era controlar todos os meios de comunicação. Então, todo o controle do que era colocado no rádio, no jornal, no cinema, em todas as mídias, nas revistas, em toda a mídia da época, era controlado totalmente pelo Estado. Então, o Estado ele determinava o que ia ser divulgado, o que ia ser colocado na mídia e o que não ia. Então, se estabeleceu uma total censura em todas as repartições, em todas as estações de rádio, em todas as edições, os jornais, no local da edição do jornal, em todos esses locais onde se fabricavam as comunicações, tinha lá um representante do Estado Novo. Então, o censor do Estado Novo, do DIP, o funcionário do DIP, tudo que ia ser divulgado no jornal, tudo que ia ser impresso no jornal, né, que era o principal meio de comunicação daquela época, era o jornal e a rádio, tudo que ia ser divulgado nas rádios de notícia, tudo que ia ser divulgado nos jornais, passava pelo crivo do censor, passava pelo funcionário do DIP. Que aí ele dizia o que é que ia e o que é que não ia ser, que ia ao ar ou que ia ser divulgado. Então, se detinha aí uma forma do DIP estabelecer essa censura, né, estabelecer esse controle dos meios de comunicação, era através do monopólio que o Estado Novo passou a ter sobre a distribuição do papel para a mídia escrita. Foi uma das formas encontradas, ou seja, todo o papel que era vendido para os jornais era vendido pelo governo. O governo é que detinha um monopólio sobre essa venda do papel para os jornais. Era uma forma de exercer o controle e de pressionar os jornais. Então, aquele jornal que não seguia as regras, ou seja, que desobedecia as leis do DIP, simplesmente esse jornal não tinha, ele sofria punição, desde não ter direito a comprar o papel, né, o que inviabilizava, obviamente, a produção do jornal, até o fechamento do próprio jornal, ou da estação de rádio, ou da rádio, que era fechada pelo Estado Novo. Então, sofria essas punições. O DIP ele tinha como função, principalmente, o objetivo principal, como divulgar uma imagem positiva do Estado Novo. Para quê? Para garantir o apoio da opinião pública ao Estado Novo. Então, ele filtrava tudo que era passado para a população através das mídias, né, exatamente para divulgar uma imagem positiva do governo, né, e para colocar, obviamente, a opinião pública a favor do governo. Então, um exemplo de uma forma como era feito isso, um exemplo foi a criação da famosa Hora do Brasil. A Hora do Brasil foi um programa de rádio estatal, né, criado pelo Estado, ainda em 1935, o nome de Programa Nacional. Em 1938, após o Estado Novo, ele passou a ser uma transmissão obrigatória, passou a ser um programa totalmente feito pela Empresa Brasileira de Comunicação, que é a EBC, que existe até hoje, com transmissão obrigatória. Todas as rádios eram obrigadas, naquele horário de 7 às 8 horas, a transmitir, até hoje, a transmitir a veiculação desse programa de rádio chamado A Hora do Brasil.
que é, até hoje, o programa de rádio mais antigo do país e do Hemisfério Sul, que ainda está transmitido, ainda está sendo transmitido. Então, desde 1935, 1938, ele mudou de nome, passou a se chamar Hora do Brasil, era o programa nacional, passou a se chamar Hora do Brasil, e passou a ter esse nome até 1971, quando ele adotou o nome A Voz do Brasil, que mantém até hoje. Né? Então, é o programa que tem por objetivo, tinha por objetivo, principalmente naquela época, falar bem do governo, colocar as notícias, dar as notícias do que o governo fez, deixou de fazer, do que está em andamento, e, obviamente, o objetivo na época do Estado Novo era falar bem de Vargas, falar bem do governo, colocar, fazer aquela imagem positiva do Estado Novo. Até hoje, daquela época até hoje, a música de abertura do programa Hora do Brasil, né, que hoje é a Voz do Brasil, é a música da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, que é o que faz até hoje a abertura desse programa. Então, eram as estratégias de Vargas para criar uma imagem positiva da ditadura. Outro órgão fiscalizador foi o DASP, o Departamento de Administração e Serviço Público. Esse órgão ele tinha por objetivo principal fiscalizar e controlar os servidores públicos, principalmente os servidores da União, servidores que trabalhavam para o governo. Desde a sua criação até o fim do Estado Novo, em 1945, o DASP ele foi presidido por Luiz Simões Lopes, né, que controlava todo esse aparato, que, na verdade, era um verdadeiro Big Brother. Todo funcionário público ele tinha uma espécie de dossiê. É interessante que isso aí tentaram aí voltar com essa história dos dossiês dos funcionários públicos, né? Quem está ligado ao que está acontecendo agora viu essa polêmica no mês passado, né? A questão dos famosos dossiês agora do funcionalismo público. Mas isso aí é uma coisa que vem de longe. Então, o DASP, ele tinha, cada funcionário público tinha o seu dossiê, né, com seus dados pessoais, com suas posições políticas, porque no Estado Novo, o funcionário público não podia exprimir opinião política, era proibido. Né? Então, o DASP, inclusive, entre as suas principais realizações dessa fase, está exatamente a sistematização do que eram os direitos e deveres do funcionário público, do funcionalismo, que ficou definido num primeiro documento que tem a ver com a questão do funcionalismo, que foi o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. O primeiro documento desse tipo no Brasil foi estabelecido pelo DASP, e a função básica, claramente, era controlar o que os funcionários públicos falavam ou pensavam. Né? Então, era manter aí o funcionalismo público na linha. Aquele funcionário público que exprimia, né, ou que falava alguma coisa em termos de política contra o Estado Novo, ele era perseguido, né, ao ser identificado o seu posicionamento contra o Estado Novo. Ele sofria perseguições que ia desde transferências para locais assim bem longe, bem uma forma mesmo de punição, até a demissão, a instalação de um processo administrativo que levava à demissão do servidor público. Então, era uma forma de perseguir, de controlar, de vigiar, né, o funcionalismo público aqui no Brasil, uma espécie de Big Brother do funcionalismo público. Então, toda a repartição tinha sempre aquela pessoa que estava lá com aquela função de vigiar o que as pessoas falavam dentro das repartições públicas. Então, era uma censura aos funcionários públicos estabelecido por esse órgão chamado o DASP, ok? E aí a gente vai concluir essa primeira etapa do Estado Novo, ainda dentro da questão do DIP, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que se metia também na questão da cultura, da rádio e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a famosa Era do Rádio. A Era do Rádio, ela viveu o apogeu exatamente nesse período do Estado Novo, nesse período do governo Vargas, dos anos 40 até o início dos anos 50, dos anos 30, 40 até o início dos anos 50. Então, esse período aí, em termos de cultura e entretenimento do Brasil, nós chamamos de a Era do Rádio. O rádio, ele chegou no Brasil ainda na Primeira República,
né? Então, a questão da radiodifusão. A primeira transmissão de rádio foi realizada no Brasil no dia 7 de setembro de 1922, durante a inauguração da exposição do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, né? Quando o presidente da época, Epitácio Pessoa, discursou. Então, foi a primeira transmissão radiofônica aqui no Brasil, foi o discurso do Epitácio Pessoa, no Centenário da Independência. E aí o rádio foi se desenvolvendo aqui no Brasil desde esse período. Em 1923, o famoso Edgar Roquette Pinto, né, ele foi responsável por inaugurar a primeira emissora de rádio aqui no Brasil, a Rádio Sociedade, por isso ele é considerado o pai da radiodifusão aqui no Brasil, o Roquette Pinto. Foi uma figura muito famosa na questão cultural aqui do Brasil nos anos 20 e 30. Em 1926, foi inaugurada a rádio Marinque Veiga, que se tornou uma das rádios mais famosas do Brasil nesse período da era do rádio. Aí veio a Rádio Nacional e vieram outras rádios ao longo, espalhando-se pelo Brasil, né? Na Bahia, em Pernambuco, e se espalhando pelo Brasil. A década de 1930, ela marcou o apogeu do rádio como veículo de comunicação de massa, refletindo, obviamente, as mudanças pelo qual o país passava. Então, a rádio era, naquela época, a partir da década de 1930, o que a televisão é hoje. O principal, hoje até que nem digo tão hoje, né? Porque a internet está tomando o lugar da televisão. Mas a televisão, o papel da televisão era o papel do rádio naquela época, né? Então, era o principal meio de entretenimento, que as pessoas podiam ouvir música, programas de rádio, notícias, se tornou o principal meio de divulgação de notícias, né? Não só no mundo, Brasil, mas no mundo todo. Então, todas as famílias, né, nas casas das pessoas, a partir da década de 30, as pessoas se reuniam em torno do rádio para a questão de entretenimento e de notícias. Então, o rádio se tornou assim, o principal meio de comunicação de massa aqui do Brasil a partir da década de 30. Junto com a era do rádio, veio também a era de ouro dos cassinos, né? Porque o Brasil também teve seus cassinos. Então, a proibição do jogo no Brasil, a proibição dos cassinos, só veio a partir do governo de Dutra, após o fim da era Vargas, né? Na parte de 1946, quando Dutra assumiu, então começou aí o fim desse período da era do rádio, da era de ouro dos cassinos aqui no Brasil. Mas nesse período, então, tinha vários cassinos espalhados, né? Teatros, cassinos, que era o principal meio aí de entretenimento, né? De diversão das pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital da República, a capital federal, era o centro de entretenimento, de glamour, né? de divertimento aqui no Brasil. E aí estão associados a essa era do rádio, a era do cassino, a carreira de muitos artistas famosos que tiveram as suas carreiras impulsionadas, principalmente pela divulgação das suas músicas, né, da sua arte, pelo rádio. São exemplos de artistas que se destacaram nessa era do rádio. Carmen Miranda é uma artista que se tornou famosa exatamente por conta do rádio. A partir do rádio, ela se lançou para o cinema, né, para a televisão, se tornou assim um grande símbolo, um grande ícone da cultura brasileira, um símbolo estereotipado, obviamente, né? Se tornou um símbolo meio estereotipado da cultura brasileira, mas se tornou uma das artistas de maior sucesso do Brasil, principalmente porque fez sucesso também fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? Através do cinema e tudo mais. Então, além de Carmen Miranda, né? A Emilinha Borba, a Marlene, a Dalva de Oliveira, o Erivelto Martins, a Lisete Cardoso, a Ângela Maria, entre muitos outros artistas, a Linda Batista, a Licinha Batista, muitos outros artistas que passaram pelo rádio e que se tornaram exatamente famosos por conta da questão do rádio. Então, o rádio se tornou aí um meio de impulsionar a carreira desses artistas. Inclusive, foi estabelecido desde 1937 o concurso da Rainha do Rádio, que era um dos concursos assim, de muito sucesso no Brasil todo.
Esse concurso ele foi criado pela Associação Brasileira de Rádio para arrecadar fundos para a construção de um hospital, e aí se tornou uma coqueluche, uma febre nacional, né? Então, as cédulas de votação, as pessoas votavam, enviavam a votação para as rádios. Essas cédulas elas vinham dentro das revistas, faziam a divulgação desses artistas do rádio, as chamadas revistas do rádio. E a primeira premiação da primeira rainha do rádio foi a cantora Linda Batista, né? Que a partir de 1937 ela venceu, tornou a primeira rainha do rádio. E aí se tornou depois, até a década de 50, se tornou aí, todo ano tinha um concurso da rainha do rádio. Outras cantoras também se tornaram célebres rainhas do rádio, como é o caso, por exemplo, de Dalva de Oliveira, de Cinha Batista, Angela Maria. E a disputa se tornou assim, a disputa mais acirrada, mais feroz, assim, inclusive com torcida organizada e tudo, foi a disputa que ele acabou elegendo Marlene como a rainha do rádio, que já na década de 50, mas vale a pena falar, que foi entre Marlene e Emilinha Borba, né? Então, que se tornaram as grandes rivais aí. Ambas foram rainhas do rádio e ambas disputaram, no início da década de 50, essa famosa disputa que teve até torcida organizada, que tinha até briga na rua por conta dos fãs, né, os fãs-clubes das duas cantoras, da Emilinha Borba e da Marlene, que tornou aí essa disputa da rainha do rádio bastante acirrada nesse período. Teve depois, mas isso foi bem mais tarde, já quase no final da era do rádio, a disputa do rei do rádio. Então, Francisco Alves se tornou o primeiro cantor a ter esse título de rei do rádio, mas era, enfim, era grande entretenimento da época, esse concurso. O Rio de Janeiro, como eu disse, na época, era cheio de glamour, de efervescência cultural, centro da política brasileira, e também se tornou o centro cultural do Brasil. E um exemplo, né, o maior cassino do Brasil, o mais famoso cassino do Brasil, né, foi que tinha shows, inclusive com palco giratório, estilo assim, muito inspirado no estilo da Broadway americana, era o Cassino da Urca, que foi fundado exatamente na Praia da Urca, se tornou o mais famoso cassino aqui do Brasil. Grandes nomes da arte, né? Grandes cantores e cantoras nacionais e até internacionais se apresentavam aí nesse Cassino da Urca. Entre os shows memoráveis que se apresentou nesse cassino estão o show de Carmen Miranda, né? Então, o último show que ela fez no Brasil, antes de mudar para os Estados Unidos. Então, Carmen Miranda, a Emilinha Borba, Grande Otelo, né? Então, foram personalidades que se apresentaram aí nesse cassino da Urca, que era o centro, assim, né? Era a nossa Broadway, vamos dizer assim. Era a Broadway brasileira. O auge do rádio no Brasil ocorreu a partir dos anos 40, né? Então, a década de 40 é a década de ouro da era do rádio. O Brasil todo acompanhava as histórias, né? A música desses artistas que se apresentavam no rádio. Não era só a questão da música, mas também as novelas, as radionovelas, né? Que eram feitas ao vivo ali, a locução dessas histórias que as pessoas assistiam, escutavam esses dramas das rádios novelas, né? E aí surgiram também o culto às celebridades da era do rádio, os cantores, as cantoras do meio artístico, né? Cujas notícias eram veiculadas através da mídia especializada. Então, a primeira mídia especializada em artistas que existiu no Brasil foi a famosa Revista do Rádio, né? Que trazia as notícias, as fofocas. Era a revista de fofoca da época. Então, ela trazia não só as letras da música, mas trazia também as notícias sobre os artistas preferidos. Então, a Revista do Rádio, na década de 40, era o grande sucesso que trazia exatamente as notícias do meio artístico do Brasil. Apesar, obviamente, de ter garantido por várias décadas papel de destaque na sociedade brasileira,
Nos fins da década de 1950, aí com 1950 surge a televisão no Brasil, começa a se tornar uma moda a televisão, e aí a televisão acabou sendo responsável, com o passar do tempo, pela decadência do rádio. O rádio começou a perder prestígio, obviamente, porque a televisão, além de trazer o som, também trazia a imagem, então a televisão se tornou preferida e o rádio passou a ser deixado de lado, né? Então, perdeu espaço em relação a essa nova mídia que era a televisão. E aí, a famosa era do rádio teve fim nos anos 50, e os artistas, né, que participavam da era do rádio, né, alguns deles, não foram todos, né, então alguns deles migraram para esse novo meio de entretenimento, que foi a televisão, ok? E aí, com essa era do rádio, né, com uma era extremamente romantizada aqui no Brasil, né, com os grandes sucessos da música brasileira, a gente termina o nosso episódio de hoje. Então, no próximo episódio, na próxima semana, a gente vai falar um pouco sobre a questão da repressão política de Vargas e as questões econômicas do período do Estado Novo, ok? Então, a gente se vê na próxima semana. Tchau para vocês. E aí, amores, gostaram do episódio de hoje? Gostaram de saber um pouquinho mais sobre a história do rádio no Brasil? Espero que sim. Olha, no próximo episódio, na próxima semana, nós vamos falar sobre a estrutura da repressão política de Vargas. E vamos também entender um pouco da economia do Estado Novo, ok? Então, aguardo vocês no próximo episódio. Beijos! O que é que a baiana é? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem